Então, né, como eu falei, é essa palavra, né, que o Senhor tem falado de Faraó, né, que ele vai julgar, né, estamos agora na parte 4 e a palavra também do Senhor, como eu falei, vai dizer, o Senhor, ele também fala em João 19, né, que, que Jesus, ele, quando está sendo crucificado, né, Pilatos pede para ele falar para ele, e Pilatos diz: não sabes tu, né, que eu tenho o poder de te crucificar e de te soltar. E Jesus olha para ele e diz, né, se e Jesus responde: nenhum poder terias se do meu Pai não fosse dado, né, se do céu não te fosse dado. Então, como eu falei, né, tudo que o ser humano tem vem de Deus. O homem não pode ter nada se Deus não mandar. E às vezes as pessoas acham que elas são donas do mundo, que elas mandam em tudo, elas fazem o que elas bem entenderem, o que elas bem querem. Mas a verdade é que tudo vem de Deus. E é isso que a palavra do Senhor está falando em Ezequiel 29, né? Que o Senhor, ele vai julgar as nações, né? Ele trouxe o julgamento sobre Faraó, né? Porque ele dizia: o rio é meu, é eu quem mando aqui. E Deus, ele tem visto o coração das pessoas. E a gente vai ler agora na palavra de Ezequiel 31 também, que a palavra fala assim. Eu vou ler até o versículo 12, né? Outra profecia contra Faraó, rei do Egito. E aconteceu que no 10º do terceiro mês do primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, que a sua multidão, a quem é semelhante à sua grandeza. Eis que a Síria era um cetro no Líbano de ramos formosos de sombras, de sombras, ramagens e da sua alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos expressos. Assim se fizeram crescer o abismo, exalçou as suas correntes, corriam em torno da sua plantação. Ela enviará os resgatados a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, se multiplicou os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa da multidão das suas águas que enviara. Que enviara. Por aí. Glória a Deus. Né? E o versículo 6: e todas as árvores do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim ele se formou na sua grandeza, na estação dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Porquanto assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste a tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, o seu coração se exalçou na sua altura. Eu os entreguei na mão dos mais poderosos nações, que lhes dará o tratamento merecido pela sua impiedade. Lançarei fora os estranhos e os mais formidáveis das nações. Cortaram e deixaram cair os seus ramos sobre os montes, e por todos os vales dos seus renovos foram quebrantados por causa das correntes da terra. Todos os povos da terra retiraram a sua sombra e o deixaram. Né? Aqui essa palavra do Senhor está falando que assim como Deus fez com a Síria, né? Lá no versículo 3,
E eis que assim era um cetro do Líbano de ramos formosos, de sombras, de sombragem e de alta estatura o seu topo estava entre os ramos espessos. Né? Aqui Deus está falando que assim como ele fez com a Síria, né? Que ele destruiu, porque o povo estava se elevando, se exaltando, se achando grande, se achando poderoso. Deus colocou por terra. E aqui Deus ele está falando sobre Faraó também, que assim como ele fez com a Síria, ele iria falar também com Faraó, por causa do seu coração, né? Por causa da sua grandeza, de se achar poderoso, de se achar grande. E aqui no versículo 18 fala assim: a quem, pois, é semelhante agora em grande entre as árvores do Éden? Todavia desceram com as árvores do Éden à terra mais baixa, no meio dos incircuncisos, jazeram com os que foram transpassados a espada. E este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor. Então Deus ele está falando aqui sobre Faraó também, né? Faraó, eu acredito que a gente trazendo para os dias de hoje são as pessoas poderosas, as pessoas grandes, as pessoas que têm poder, né? São governadores, são juízes, talvez, pessoas que estão no poder, né? Pessoas que estão na altura. E essa palavra também fala sobre isso, que Deus, ele, eu acredito que Deus, irmãos, ele sempre traz juízo, porque o ser humano, ele acha que ele pode todas as coisas, que ele é o dono de tudo. Mas na verdade, nós sabemos que Deus é quem manda na terra, né? Deus é quem manda. E Deus ele não divide a sua glória com ninguém. O reino é dele, a terra é dele. E como fala, como Daniel fala, né? O seu reino ele não passará a outro. O reino, a terra, ela continua sendo de Deus. E Deus ele não divide a sua glória com ninguém, porque o ser humano, a gente está aqui nessa terra, a gente está aqui de passagem. Tudo aqui nessa terra é passageira. Tudo nessa terra aqui não é duradoura. Mas as pessoas que têm poder, que estão acima, colocam Deus como um dinheiro, colocam o poder, colocam a fama, colocam o seu próprio eu acima do poder. E Deus, ele também é um Deus que se vinga. É um Deus que é um Deus que também faz juízo e justiça. E ele está falando isso sobre Faraó também, que ia trazer juízo, né? E para concluir essa palavra, né, que eu li lá em Daniel 2, Daniel 2, eu vou ler aqui esse versículo, o versículo 37. Aqui essa palavra é Daniel. Ele estava aqui interpretando o sonho do rei Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor tem um sonho e ele pede para Daniel interpretar. E ele fala assim: tu, ó rei, é rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, a força e a majestade. Né? Deus, Daniel está falando aqui para Nabucodonosor, né? Tu é rei dos reis, né? Tu habitas entre os filhos dos homens, animais do campo, as aves do céu. E ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, aqui Daniel está falando assim, né? Que Nabucodonosor estava governando, Nabucodonosor estava na posição que ele estava porque Deus o permitiu. Ele só estava ali naquela posição porque foi Deus quem permitiu. Então, a mensagem de hoje é essa, que tudo que a gente tem vem de Deus. E Deus ele não se agrada quando a gente se coloca acima dele, coloca as coisas.
E é essa palavra, né, que Deus vai